Meu amado, quem tem o grande prazer de vos cumprimentar mais uma vez é o presbítero Gilvair de Oliveira. Estamos mais uma vez gravando um vídeo com o propósito de promover uma edificação para a tua vida, com o propósito de promover uma edificação para a tua vida espiritual. Diante do que eu estive pesquisando e do que nós estamos vendo, a crise que a política brasileira está atravessando e que a igreja, o cristianismo também está atravessando, surgiu no meu coração o desejo, que eu creio que é da parte de Deus, de elaborar esse vídeo, fazer esse vídeo que tem como tema crise no cristianismo e na política brasileira. É isso que nós vamos estar narrando para os nossos telespectadores a partir de agora. Antes, porém, eu quero ler um pequeno texto bíblico. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu quero ler na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, a orientação que Paulo deu ao seu filho Timóteo, e fazer algum tipo de comentário curto sobre o que nós estamos vendo dentro desse texto e nos dias atuais. Veja bem, capítulo 3 de Paulo a Timóteo, na segunda carta, ele disse assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então o apóstolo, ele já falava nos seus dias ao seu filho Timóteo como que seria os últimos tempos, os últimos dias da igreja. E veja bem, meu amado, esta carta é direcionada a um pastor de uma igreja. Então ela está sendo direcionada de uma determinada forma à igreja. Ele está abordando que nos últimos tempos a coisa ia ficar muito feia, concernente ao contexto social que haveria de envolver a igreja do Senhor. Então veja que tem homens amantes de si mesmo, que só pensam em si. Será que isso está acontecendo hoje? Eu creio que está acontecendo em grande escala essas coisas hoje nos nossos dias. Veja que Paulo diz que eles são presunçosos, soberbos, sem amor para com os bons, irreconciliáveis, traidores, obstinados, orgulhosos, uma série de características que, se nós fôssemos ficar aqui falando sobre essas características, o tempo vai embora. Então veja, meu amado, atualmente a política brasileira e o cristianismo aqui no Brasil está atravessando uma crise generalizada. Mas nós vamos abordar em partes esse assunto. Veja bem, o Brasil, nosso país, atualmente ele já passa dos 200 milhões de habitantes. Nós já passamos desse número de 200 milhões de habitantes. Desses 200 milhões, ou mais de 200 milhões de habitantes, 50 milhões desse número são evangélicos, ou mais de 50 milhões são evangélicos, e mais de 120 milhões são católicos. Juntos formam mais da metade da população brasileira. Então, mais da metade da população brasileira é cristã, porque o catolicismo também é cristão. Então, nós temos um país que tem mais de 50% da sua população cristã. O cristianismo, na verdade, ele está aqui no nosso país antes mesmo dessas terras ser chamadas de Brasil, antes mesmo de ter esse nome. Então, durante o período do chamado suposto descobrimento, o cristianismo ele se infiltrou com os padres que vieram com os portugueses no suposto descobrimento, ou melhor, na invasão que ocorreu. Tudo bem, não é o caso, nós não queremos tratar disso aqui. No entanto, este mesmo cristianismo tem se mostrado incapaz de formar uma nação com princípios sociais que pense em transformar a sociedade brasileira em uma sociedade igualitária. Eu sei que é
uma utopia pensar em uma sociedade igualitária. Nós nunca vamos ter uma sociedade igualitária, mas poderíamos ter uma sociedade melhor, uma sociedade onde tivesse menos miséria para o nosso povo. O que temos, no entanto, no nosso país, no Brasil, é um país hipócrita, corrupto, medíocre, e eu não quero nem continuar dando qualidades negativas do que nós estamos vendo acontecer dentro do nosso país. De quem é a culpa de tudo isso? É o que nós queremos analisar. Então veja, a vergonhosa corrupção, que parece ter virado uma epidemia generalizada, a vergonhosa corrupção que parece ter virado uma epidemia generalizada, não é somente de responsabilidade de políticos brasileiros, dos governantes, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual ou Federal. Não é somente de responsabilidade dos políticos essa vergonhosa corrupção que tem tomado conta do nosso país. É de responsabilidade deles? É sim. Eles têm uma parcela de culpa, de responsabilidade enorme e deveriam rever esses princípios para mudar essa situação do nosso país. Mas infelizmente isso possivelmente não aconteça num período curto de tempo. Isso leva tempo até a nação amadurecer, tornar-se uma nação com princípios solidificados nos princípios sociais. Veja bem então, de quem é a culpa de tudo isso? Eu disse que não é só dos políticos, não é só dos governantes. A culpa é também da Igreja Católica. A culpa é também da Igreja Evangélica Protestante. Tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica Protestante tem sua parcela de culpa muito grande nessa corrupção. A responsabilidade também é dos evangélicos tradicionais, dos pentecostais e dos neopentecostais com seu cristianismo vertical, sempre omisso nos fundamentos de uma nação que agora está em crise. Então nós estamos vendo que a responsabilidade é dos evangélicos, é da Igreja Católica, é dos protestantes, é dos evangélicos tradicionais, dos pentecostais, dos neopentecostais, e deve-se parar com essa questão desse cristianismo verticalizado, omisso nos fundamentos de uma nação que agora está envolvida com essa crise que nós estamos a ver. Vamos abordar esse assunto. Vamos em frente aqui. Veja bem, meu amado, nosso cristianismo majoritário foi incapaz de desenvolver qualquer tipo de educação de vida à política e que nos permita construir qualquer ponte sobre o abismo de incertezas que nossa gente atravessa por conta de seus representantes. O cristianismo, ele não deu conta disso, mesmo ele tendo a sua parcela maior da população, ele não deu conta de promover uma nação educada numa vida política saudável. A igreja desenvolveu a ideia, e aí eu quero falar da igreja. A igreja desenvolveu a ideia ao longo das eras que política é coisa de Satanás. E como a igreja ao longo dos tempos se calou, a política tornou-se realmente coisa do diabo e se enraizou em nosso país, tornando-se uma política corrupta, desumana e diabólica. Então a igreja sim tem sua parcela de culpa por não ter formado cidadãos voltado para os princípios políticos. A igreja se calou, muito pelo contrário, não somente se calou, ela se calou e inverteu os valores. Também, muitos dos políticos que se dizem evangélicos, quando chegaram ao poder, também se tornaram corruptos. E se tornaram corruptos, é porque a corrupção já estava dentro desses líderes que estão no poder em nosso país. Então veja, nós evangélicos, e eu sou um presbítero da igreja evangélica, também faço parte, estou dentro, inserido nesse contexto. Quando esses políticos, nós queríamos que os políticos chegassem ao poder, e quando eles chegaram ao poder, eles também se envolveram com a corrupção. Nós não podemos nos calar diante dessa situação. A corrupção, ela está generalizada em nosso país.
Não podemos nos calar. E aí eu me recordo aqui das palavras do velho e sábio Aristóteles, que falava de ato e potência. Quando ele falava de ato e potência, o que isso significa? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que se algo ou alguém vem a ser aquilo que é porque dentro desta pessoa já tinha potência para ser isto que ele se tornou. Então se a pessoa chegou na política e ele se tornou um corrupto, é porque a corrupção já estava enraizado dentro dele. Isso foi o que o sábio Aristóteles falou quando ele mencionou a questão de ato e potência dentro do campo da filosofia. Mas vamos em frente abordando essa questão aqui. Olha bem, então a igreja que tem a obrigação de formar discípulos, de formar um discipulado, o discipulado que a igreja tem oferecido tem produzido cidadãos que só vivem de extremos. Como assim? Vejamos, movimentos à base da teologia da libertação ou da fantasia, como heresias e anomalias litúrgicas, que é o que está se vendo hoje no meio evangélico. O pirotecnismo nos altares que tem tomado conta, o camarada começa a pregar uma palavra ou falar uma palavra ali, se ele não falar 2 ou 3 palavras em língua estranha, e por sinal muito estranha, se ele não falar essas 2 ou 3 palavras, a grande população da igreja diz que Deus não está com ele, ou ele pensa que Deus não está com ele. Isso tem virado um pirotecnismo em cima dos altares. Deus não está nesse negócio. Culto a personalidades, mega vigilhões, que é o que nós estamos vendo, com pretexto de resolver problemas. Você vai levar sua vitória, você vai sair daqui vitorioso, Deus vai te abençoar, e isso não é bem assim que a coisa funciona, não. Então vejamos, sessões de descarrego, unções proféticas, correntes de vitória, discussões teológicas sem fim, campanha da prosperidade, é isso que nós estamos vendo. Construções faraônicas. Por quê? Porque a igreja hoje, e sempre foi assim, ela é uma entidade filantrópica, ela pratica a filantropia. Mas pense bem, a igreja não compra nem vende nada. E eu quero parar por aqui nessa conversa. Então veja, nós estamos falando que isso tem levado o cristianismo a entrar em crise. A própria igreja, a própria situação tem levado o cristianismo a entrar em crise. É construções faraônicas sem fim, mercado e comércio da fé, e todo tipo de crente que só pensa em si e nos seus sonhos de sucesso e realização pessoal. É isso que nós estamos vendo dentro da cristandade brasileira. É isso que nós estamos contemplando. A grande maioria dos líderes estão dominados totalmente pelo capitalismo selvagem, influenciados pela maçonaria, que está totalmente inserida no meio do cristianismo, tanto tradicional quanto pentecostal. Eu não posso me calar diante dessa situação. Infelizmente, o capitalismo selvagem, ele tem tomado conta da igreja. A igreja não é uma empresa, mas tem se tornado uma empresa que tem devastado as ovelhas. Então veja, meu amado, o capitalismo selvagem, influenciado pela maçonaria, que está dominando a liderança. Eu não vou dizer todos, mas a grande maioria das lideranças evangélicas no nosso país, tanto tradicional quanto pentecostal. A grande maioria dos crentes viraram massa de manobra dos seus líderes. Veja se não é verdade o que eu estou falando aqui. A grande maioria da cristandade hoje é massa de manobra. É massa de manobra da liderança da igreja cristã que tem tomado conta do nosso país. É por isso que nós estamos vendo um país envolvido em corrupção e a igreja não faz nada para mudar essa situação. Mas nós vamos colocar o dedo na ferida aqui. Nós vamos abordar, mesmo que seja um cisquinho no meio de um oceano, mas nós vamos falar a grande verdade desse problema. Veja bem, meu amado, nossas igrejas atuais são totalmente verticalizadas, pouco fraternas, minimamente humanitárias, irresponsavelmente apolíticas.
e indiferente diante de várias necessidades sociais. E aí eu me recordo das palavras aqui do velho Malaquias, que dizia: traga todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Você já foi buscar algum tipo de mantimento em alguma igreja aí? Você já achou? Você já achou algum mantimento lá? Alguém já te doou alguma coisa? Ou será que é só te pedindo e te sugando e cada dia que passa dizendo: venha mais, traga mais, eu quero mais? Não é assim que funciona? Então a igreja, ela deixou de cumprir aquilo que está escrito. Eu não estou dizendo que o dízimo não é bíblico e não está nas escrituras, mas está escrito: para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E as pessoas, para que haja mantimento, eles cortaram, eles tiraram. Veja bem, quando falamos nossas igrejas, estamos falando das lideranças que dominam as ovelhas, que arrancam sua lã, que sugam suas energias até a última gota de sangue. São verdadeiros vampiros religiosos com pretexto de salvação. Eu não posso me calar diante do que nós estamos vendo. A igreja precisa mudar. São vampiros religiosos com pretexto de salvação, levando a cristandade a ser massa de manobra, a ser influenciada por palavras que supostamente são de Deus, saindo de um altar. Veja bem, meu amado, estamos colocando o dedo realmente nesta ferida. A política brasileira está totalmente podre. Entretanto, o cristianismo e a grande maioria da cristandade brasileira está podre até a medula. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja aqui no Brasil. Que Deus venha mudar essa situação. Tem uma solução para tudo isso? Vamos analisar então. A solução para essa crise bilateral, por que bilateral? Envolve política e envolve o cristianismo, a religião. Então a solução para essa crise bilateral não está em colocar políticos supostamente cristãos no poder, pois eles também são corruptos. E se não ocorrer uma mudança total, que venha do interior do indivíduo, nada vai mudar. A mudança tem que ser introspectiva. Antes de mudar os valores, precisam se mudar os homens. Os homens precisam mudar dentro de si, precisam criar, ser homem de verdade, para a gente menorizar as nossas palavras aqui. A saída dessa crise de valores morais e políticos está no despertar para o autêntico e verdadeiro cristianismo, que é baseado no amor ao próximo. Se o cristianismo não tiver como base o amor ao próximo, nada vai mudar. Nada vai mudar. A igreja não vai influenciar o mundo, muito pelo contrário, é o mundo que vai influenciar a igreja. Em si, então nós falamos que a saída dessa crise de valores morais e políticos está no despertar para o autêntico e verdadeiro cristianismo. A igreja, em ser uma igreja que interage com a comunidade, que fala com os vizinhos, com os andarilhos, com os desempregados, com os jovens, com as crianças, com os executivos, com os políticos, com os necessitados e com os não necessitados. É um grupo todo. A igreja tem que pensar no mundo como um todo. A salvação é para todos. Que se importa com a saúde, a igreja precisa se importar com a saúde do povo. Que se importa com a educação, vamos dizer, a educação secular, mas com a educação religiosa dentro dos seus templos, que promove oportunidades para outras pessoas, que não só pensa em si próprio, que não só pensa, como diz a Escritura, em apacentar a si próprio. Enquanto isso não mudar, nada vai acontecer para melhorar a nossa situação. Então a igreja também, ela tem a responsabilidade de tudo isso, que reflita sobre a melhoria da rua, do bairro, da cidade e num contexto geral do próprio país. É onde temos falhado como cristianismo,
participante da construção de um país melhor. Então nós temos falhado como cristianismo que participa da construção de um país melhor. Quem tem que mudar essa situação somos nós. Quem tem que mudar essa situação que o país está vivendo, essa situação que a política vive, que o cristianismo vive, são os políticos que estão no poder, criarem vergonha na cara realmente, serem homens de verdade, políticos de verdade, abandonarem a corrupção e pensarem no social, no bem-estar do povo. A igreja também precisa ter essa postura. Então a igreja está diante dessa situação e ela precisa mudar. Preocupa-nos o fato de que a maioria dos políticos envolvidos nos esquemas de corrupção que ocorrem em nossa nação se declarem cristãos. A grande maioria dos políticos que estão envolvidos são cristãos. Os cristãos envolvidos, pessoas que poderiam estar envolvidos, que poderiam dar o exemplo, que não deveriam se corromper, pois eles já têm muitos benefícios. O Brasil tem um dos melhores salários para político do mundo. A aposentadoria com 8 anos de serviço e a corrupção matando o país, matando o povo. E os políticos, o que nos preocupa é que a maioria desses políticos envolvidos nesses esquemas de corrupção são cristãos. Os cristãos eu vou trocar a palavra, eu não sei se eles são cristãos, eles se declaram cristãos. Aí eu me pergunto, e pergunto para você, que tipo de influência e instrução e formação cristã esses indivíduos receberam? Que tipo de influência, instrução e formação cristã esses indivíduos que estão lá envolvidos nessa corrupção receberam? O que foi que viram na igreja em que congregaram ou congregam? Porque muitos deles ainda estão congregando hoje. Por que eles se envolveram desta forma? Quais os ensinos que retiveram ou estão ainda recebendo? Que tipo de ensino eles estão recebendo? Ou será que o ensino é apenas uma hipocrisia que não muda nada? Será que eles estão com a mente cauterizada, que não muda mais nada, igual um Saul quando se desviou da presença do Senhor? Saul se desviou da presença do Senhor e não teve mais jeito. E aí muitos políticos brasileiros estão envolvidos nessa situação. As perguntas são muitas. E se nós fôssemos continuar fazendo essas perguntas, nós iríamos longe. Então as perguntas são muitas para uma triste e óbvia resposta. Nada disso que esses homens políticos receberam como cristãos antes de chegar na política adiantou nada. Não adiantou nada para essas pessoas, não teve mudança nenhuma. Eles precisam mudar essa situação. O cristianismo, meu amado, ele precisa combater a corrupção que articula em seus altares e púlpitos. Altares e púlpitos também estão envolvidos em corrupção. Pesquise, veja se o que nós estamos falando aqui não é fruto de tudo isso que está acontecendo. Então o cristianismo, ele precisa combater a corrupção que articula em seus altares e púlpitos. O cristianismo precisa combater a corrupção que maquina em seus gabinetes. O cristianismo, ele precisa combater a corrupção que arma esquemas políticos em seus sinodos, em seus presbitérios, em suas convenções, que é algo asqueroso. O cristianismo precisa mudar essa situação. Queremos mudança para melhor em nossa política e em nosso cristianismo, mas antes de mudar a política e o cristianismo, é necessário mudar os homens. Só assim teremos um país melhor e, consequentemente, uma igreja melhor. Enquanto esses homens não mudarem interiormente, não haverá mudança nenhuma. Então é necessário que eles se convertam ao Evangelho de Cristo. É necessário que eles realmente vejam o Evangelho como algo genuíno, transformador de vida, e não algo envolvido do jeito que eles estão levando aí, esperando receber o que ninguém sabe. Vejamos então, meu amado, a igreja não é política.
A igreja não é política, mas precisa influenciar a política de seu tempo. A igreja precisa influenciar a política de seu tempo, com sua presença. Líderes, volte a ter compromisso sincero com Deus. Volte a ter um compromisso honesto e verdadeiro com Deus, pois essas qualidades foram perdidas. A qualidade do compromisso sincero, da honestidade e da verdade, elas foram perdidas, elas deixaram de existir. Aí a Escritura diz: lembra-te, pois, onde tu caíste e arrepende-te. É tempo de recomeçar, de restaurar, de resgatar, de reaver aquilo que está perdido, aquilo que foi perdido. É tempo de nós darmos um basta nessa situação. Nós temos o poder na mão. Que poder? O poder da sociedade, o poder do povo, o poder de Deus na vida do povo. É necessário que o povo se una. É necessário que os líderes pensem novamente em ter um compromisso sincero, honesto com Deus, e deixe tudo isso que nós falamos aqui de negatividade para lá, de lado, e pense num contexto social melhor. Igreja, acorda. Se o verdadeiro cristianismo não influenciar o mundo da política, a política corrupta do mundo irá trucidar o mundo em que a igreja está inserida. Eu vou voltar a repetir essa frase. Igreja, acorda, acorda, desperta. Se o verdadeiro cristianismo não influenciar o mundo da política, a política corrupta do mundo irá trucidar o mundo em que a igreja está inserida. A igreja não foi arrebatada ainda, a igreja está aqui e não vai sair daqui para lugar nenhum enquanto não chegar o tempo determinado por Deus. Então nós temos que fazer desse mundo um mundo melhor. Nós temos que fazer desse mundo um mundo social, um mundo que pense no seu próximo, um mundo que desperte para o amor fraternal, que olhe o próximo com os olhos de Cristo, com os olhos do amor fraternal. Devemos lembrar a todos que Jesus não voltou, ainda não voltou. Sendo assim, não podemos ser omissos quanto à política, pois só assim teremos um mundo melhor amanhã. Meu amado, que esta palavra reflita no teu coração, que você seja tocado pelo poder de Deus e que você volte realmente ao primeiro amor. Vou falar novamente as palavras de Cristo Jesus através do seu anjo de Itajuão. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te e volta ao primeiro amor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.